E nesse vídeo vamos falar do iPhone 15 normal. Não é o modelo Pro, então você não esperaria mais recursos de última geração nesse smartphone. Mas o iPhone 15 traz várias atualizações em comparação com o modelo 14. E vamos ver tudo que o iPhone 15 oferece nesse review completo. Como sempre, o iPhone 15 segue a mesma fórmula geral dos iPhones, com algumas melhorias aqui e outras ali. Mas as mudanças são perceptíveis e colocam o iPhone 15 em alguns aspectos com os modelos Pro da linha 14. Por exemplo, em vez daquele notch na tela, agora você tem a ilha dinâmica, que antes era exclusiva apenas nos modelos 14 Pro. A tela está mais brilhante, e uma nova câmera principal também de 48 megapixels, e uma atualização de processador que foi sim super bem-vinda. Em termos de design, o iPhone 15 é basicamente idêntico às gerações anteriores de iPhones. A parte de trás é plana e feita de vidro, porém agora o vidro traz um acabamento fosco que eu acho que melhorou muito e sim deixa muito menos marcas de dedos. Os cantos continuam arredondados e a estrutura de alumínio plana, embora agora a estrutura tenha uma borda arredondada onde se encontra ali com o vidro. O iPhone 15 vem com proteção contra água e poeira IP68 e pode suportar até 6 metros de profundidade em água doce por até 30 minutos, o que não recomendo, mas é um recurso muito bom e ele traz. E a Apple finalmente trocou o conector Lightning para o USB tipo C, o padrão utilizado em praticamente todos os outros smartphones e outros dispositivos. No entanto, o iPhone 15 e o 15 Plus usam USB 2.0, em vez do mais rápido USB 3, que no caso vem na linha Pro do iPhone 15. Poderia ser o mesmo, mas a Apple gosta de fazer essas separações de modelo Pro. Mas vamos falar mais sobre essa conexão lá na frente desse vídeo. E ainda em construção, ele continua com aquele botão seletor de silenciar o smartphone, não é aquele botão tátil que vem na linha Pro. A tela OLED do iPhone 15 tem 6,1 polegadas com uma densidade de pixel de 461 pixels por polegada e apenas 60 Hz. A Apple já deveria oferecer taxa de atualização de 120 Hz modelos de iPhone comum, até porque aqui no Brasil o preço é muito alto e tem modelos bem mais baratos Android que já trazem os 120 Hz. Isso significa que ao usar o iPhone a experiência é menos suave aos olhos do que na maioria dos outros smartphones que apresentam em no mínimo 60 Hz. Então assim, acho que é uma mancada da Apple e ela poderia sim trazer 120 Hz no iPhone 15. E confesso que quando você usar esse recurso, realmente você não vai querer voltar para os 60 Hz, tá pessoal? Pode ter certeza. E continuando, a tela com controle de brilho manual atinge cerca de 800 nits. No entanto, o modo de brilho automático do iPhone 15 tem a capacidade de fornecer mais brilhos em condições de muita luz, como a luz solar direta, por exemplo. Com esse impulso ativado, pode chegar a cerca de 1650 nits de brilho máximo. Isso é uma melhoria significativa e com certeza você vai ver todos os seus recursos aí em luz direta, E a tela é muito precisa em termos de cores e oferece suporte para True Tone, que mantém as cores consistentes em diversas condições de iluminação, por exemplo. E há também suporte para HDR10 e Dolby Vision. E resumindo, é uma ótima tela para você consumir seus conteúdos, jogos, redes sociais, vídeos aqui no YouTube, por aí vai. E provavelmente a mudança mais notável é a ilha dinâmica. Esse recorte traz a câmera frontal e a câmera 3D TOF, que é usada para o Face ID da Apple, para desbloquear a tela do seu smartphone. E obviamente usando o seu rosto. É rápido e responsível como sempre. Você também obtém toda a funcionalidade da ilha dinâmica, onde a interface estende a barra para mostrar informações relevantes e atalhos para abrir determinados aplicativos em segundo plano. É um recurso bem bacana e interessante e com certeza você vai brincar muito com ele nos seus primeiros dias de uso aí do smartphone. E você pode adquirir o iPhone 15 com 128, 256 ou 512 GB de armazenamento. E embora não seja expansível via microSD, cartão de memória, você pode conectar um armazenamento USB nesse smartphone. E assim, na minha opinião, nesse caso, compensa mais comprar um modelo de 128 GB, um adaptador de cartão de memória e um cartão de memória, ou até mesmo um SSD para aumentar a memória do seu smartphone, pois dessa forma você pode guardar suas coisas importantes como fotos e vídeos lá e ainda economiza uma graninha aí para comprar o seu iPhone 15.
Lembrando, eu vou deixar o link desses acessórios de iPhone 15 aqui na descrição. O iPhone 15 roda o iOS da Apple e a experiência é fluida e rápida. Ele não tem a tela sempre ativa como você teria lá nos modelos Pro, mas há suporte para o modo de espera, né? Um recurso novo que a Apple trouxe aí para o iOS, que é uma tela sempre ativa aí, entre aspas, que liga enquanto o seu smartphone está carregando e lógico ele tem que estar aqui no modo paisagem. E o iOS traz também widgets interativos que podem ser alterados, né, na própria tela inicial. E há também mais personalizações disponíveis para os seus contatos, como um recurso chamado Posters de contatos, que oferece muitas opções, incluindo fotos, textos, memojis e por aí vai. Dá para personalizar muita coisa. E o iPhone 15 também suporta uma conexão interessante ali na sua entrada USB tipo C, por meio da qual você pode conectar periféricos como mouse, teclado, SSD ou até mesmo HD externo. E além disso, você fica mais tranquilo, pois essa conexão USB-C é praticamente universal e não vai ficar mais na mão, até mesmo na hora de precisar recarregar o seu iPhone. E mesmo que ela não seja tão rápida, né, quanto aos modelos Pro, vai entregar muito e dá para tirar muita coisa aí dessa conexão. E eu mencionei que as atualizações do iPhone 15 o colocam em linha, né, com a linha 14 Pro. E isto é mais aparente com o processador, né, da Apple, ou seja, o A16 Bionic. É o mesmo chipset que vem lá no 14 Pro e Pro Max. E é uma boa atualização em relação ao A15 Bionic que vinha lá no iPhone 14 comum, tanto em termos de potência quanto em termos de eficiência energética. Nos benchmarks de CPU, o iPhone 15 fica perto dos topos da tabela, superado apenas pelos modelos Pro do iPhone 15, com processador mais recente. E ele também se sai bem em testes gráficos em comparação com alguns modelos, né, dos melhores dispositivos Android em execução. E o desempenho máximo ainda está entre os melhores. No entanto, a gestão térmica deixa um pouco a desejar, pelo menos quando se trata de desempenho de GPU. Em testes gráficos prolongados, a GPU do iPhone 15 reduziu para cerca de 50% de seu desempenho inicial. Tarefas intensas de CPU se saíram muito melhor, e o thermal throttling foi bem negligenciável. Indo para o dia a dia e o uso normal, não se nota aí travamentos ou queda de desempenho durante jogos e abertura de aplicativos. Há um aquecimento comum ali durante tarefas pesadas como jogos pesados, mas nada fora do normal, uma coisa comum do iPhone ou de qualquer outro smartphone, nada de forma exagerada. E o iPhone 15 também possui uma bateria de 3.349 mAh e dependendo do seu padrão de uso, pode fazer de 7 a 9 horas de tela ligada, mas depende muito de cada usuário, pois se você usa a internet em 4G ou 5G, consumirá mais bateria do que quando você usa sua internet usando apenas o Wi-Fi. E outro detalhe é se usa para jogos ou redes sociais, quais jogos, quais redes sociais. Então por isso que eu falo que bateria é muito subjetivo, mas a duração aqui está bacana e com certeza não vai te deixar na mão também, a não ser que você seja uma pessoa muito exigente. E o iPhone 15 suporta um carregamento de 20 watts, mas não vem com um carregador na caixa. Mas com um carregador de ali 20 watts, por exemplo, dá para chegar de 0 a 58% em mais ou menos 30 minutos. E uma carga completa pode levar cerca de 1 hora e 50 minutos. E sim, isso não é rápido e nem passa perto de rápido, mas é o que você tem ao escolher um iPhone. E outro ponto bacana é que ele tem suporte para carregamento sem fio e suporte para carregamento sem fio, né, no MagSafe também. Caso não tenha um carregador ou uma bateria externa que possua esse recurso de MagSafe, você pode usar o carregamento sem fio normal. E indo para câmeras, o iPhone 15 possui duas câmeras na parte de trás, a principal de 48 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels. A câmera principal produz fotos de 24 megapixels por padrão. E olhando para as fotos durante o dia, é evidente que há muitos detalhes, a nitidez é ótima e há bom contraste e boa faixa dinâmica também. Como é de se esperar de um iPhone, a consistência da foto, né, de uma para outro também é bem excelente. Também típico da Apple, a ciência das cores é muito boa, mas parece um pouco ali apagada, né, um pouco desbotada, seria assim, se comparado com cores mais vibrantes e popular que outros smartphones entregam. Mas nada que possa ser corrigido também em um programa de edição de fotos. E você também pode tirar fotos em 12 megapixels, o que economiza um pouco de espaço, mas há perceptivelmente menos detalhes finos se você optar por essas configurações. E você pode selecionar também a opção de zoom de 2 vezes. E essas fotos são boas, elas saem com a resolução de 12 megapixels e certas coisas como folhagem podem parecer um pouco desfocadas, mas de certa forma a qualidade geral é quase idêntica às fotos com zoom de apenas uma vez. As fotos de retrato tirado com a câmera principal ficam tops, com assuntos nítidos e bacana e uma boa separação de assunto, mesmo
mesmo que não haja um scanner LiDAR como o modelo Pro, né, que ajuda muito nessa questão do desfoque. Indo para ambientes com pouca luz, as fotos tiradas com a câmera principal são muito boas, com ótimos detalhes, nitidez e cores bem naturais. A faixa dinâmica é ampla, apesar das sombras serem um pouco mais escuras, mas são tratadas muito bem. Há um processamento automático do modo noturno, mas é difícil prever quando ele será ativado, pois a detecção automática é bem tranquila. Em muitas cenas ele pode não ser acionado, e quando acionado você tem as partes mais escuras das suas imagens mais claras, né? E com menos ruído também. E além de um pouco mais de nitidez nas suas fotos. E as fotos do modo noturno também saem com 12 megapixels em vez de 24. O iPhone 15 pode gravar vídeos com resolução em 4K em todas as suas câmeras. E a qualidade de vídeo da câmera principal é ótima, muitos detalhes e ampla faixa dinâmica. A imagem é limpa e sem ruído. E embora as cores não sejam extremamente vibrantes, elas ainda ficam muito boas. E a câmera principal possui estabilização óptica por deslocamento ali do sensor, mas a estabilização eletrônica também está disponível em todas as câmeras. E nesse caso ela funciona super bem, suaviza ali muitos tremores na hora que você está fazendo seus vídeos. E já indo para a câmera ultra wide, seu desempenho pode ser um pouco decepcionante dependendo do seu padrão de exigência. As fotos de 12 megapixels saem um pouco mais suaves, com falta de detalhes finos e um pouco de ruído visível nas imagens. O iPhone 15 também faz um bom trabalho ao combinar o contraste, as cores e a faixa dinâmica com os da câmera principal à noite. A câmera ultra-wide luta um pouco. Suas fotos têm bastante ruído, embora as sombras sejam tratadas mais ou menos bem. Você pode acabar com altas luzes estouradas também. As cores é notavelmente mais quente. Assim como na câmera principal, o modo noturno não ativa em hora que talvez seja necessário que ele fosse ativado. E quando é ativado, o ruído é reduzido e a exposição fica mais brilhante. Mas há um excesso de nitidez também no pós-processamento. E quanto à captura de vídeo, a câmera ultra-wide faz um bom trabalho. Seus vídeos em 4K são limpos com cores que combinam bem com o da câmera principal. Já a câmera frontal possui 12 megapixels e também possui foco automático. Ela captura fotos nítidas com tons de peles bons, ótimo contraste, boa faixa dinâmica e traz muitos detalhes das imagens. Então esse é o iPhone 15, não inventou a roda por aqui, mas há algumas melhorias interessantes em relação ao iPhone 14. Você vai pegar uma tela mais brilhante, um processador mais rápido e uma câmera principal de 48 megapixels que traz alguns recursos a mais. Essas melhorias podem não ser motivos suficientes para atualizar a partir do iPhone 14, mas se você estiver vindo de um iPhone mais antigo, o iPhone 15 pode ser sim a melhor escolha de smartphone, além dele vir com a entrada USB-C que assim, é um dos motivos que vale a pena a troca. Portanto, achamos que o iPhone 15 sim vale a pena considerar, né, a compra se você está planejando em comprar um iPhone novo. Obrigado a você que chegou até aqui, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!